Olá, família abençoada. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema profundo e de extrema importância para a nossa jornada de fé. Alguns atos que, segundo as Escrituras, não têm perdão. A Bíblia fala que os pecados são perdoáveis perante Cristo, mediante arrependimento. Mas preste muita atenção aos detalhes que nós vamos lhe mostrar a partir de agora, pois eles podem passar desapercebidos. Pode não parecer um assunto forte, mas de fato é, e compreendê-lo é fundamental para alinharmos nosso coração e nossas atitudes com a vontade de Deus. Muitos de nós crescemos ouvindo sobre o infinito amor e a misericórdia de Deus, que nos perdoa quando nos arrependemos sinceramente. E isso é uma verdade maravilhosa. O apóstolo João nos conforta em sua primeira carta dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso mostra a grandeza da graça divina, sempre pronta a nos acolher. No entanto, a própria Bíblia nos alerta sobre uma condição específica, uma atitude do coração tão grave que nos afasta da possibilidade desse perdão. É sobre isso que vamos conversar hoje, não para gerar medo, mas para trazer clareza e nos guiar para mais perto de Deus. Então prepare seu coração e vamos juntos desvendar o que as Escrituras dizem sobre isso. Quando se fala de pecado imperdoável, a blasfêmia ao Espírito Santo é um ponto que devemos prestar bastante atenção. Jesus fala sobre isso de forma muito direta no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Ele diz: portanto, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas a quem falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Essas palavras são fortes, não é mesmo? Para entendermos o que Jesus quis dizer, precisamos olhar o contexto. Ele tinha acabado de curar um homem possuído, que era cego e mudo. A multidão ficou maravilhada e começou a se perguntar: não é este o filho de Davi? Ou seja, eles estavam reconhecendo Jesus como o Messias. Mas os fariseus, movidos pela inveja e pela dureza de coração, disseram algo terrível. Eles afirmaram: é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Eles viram um milagre claro, uma obra evidente do Espírito Santo através de Jesus, e conscientemente atribuíram essa obra a Satanás. Aqui está o ponto-chave. A blasfêmia contra o Espírito Santo não se trata somente de duvidar de nosso amado Criador. Não é cometer um pecado grave e depois se arrepender. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição contínua, consciente e deliberada da obra de Deus, atribuindo-a ao mal. É olhar para a luz e, de forma teimosa, dizer que é escuridão. É um estado de dureza de coração tão profundo que a pessoa se torna incapaz de se arrepender. Pense bem, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem nos guia ao arrependimento e à fé em Cristo. Se uma pessoa rejeita persistentemente a voz e a obra do Espírito Santo, ela está na prática rejeitando o único meio pelo qual poderia ser salva. É como alguém que está se afogando e, ao invés de agarrar a boia que lhe foi lançada, insiste em empurrá-la para longe. O problema não está na boia, que continua disponível, mas na recusa da pessoa em aceitar o socorro. Portanto, enquanto a blasfêmia é um pecado isolado, os outros têm remédio, e esse remédio consiste no arrependimento sincero e abandono dos maus atos. Por outro lado, não há perdão para uma escolha consciente de fechar o coração para a verdade de Deus, mesmo quando ela é claramente apresentada, pois trata-se de uma rejeição final e definitiva da graça. Outro ponto que causa muita confusão é o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6. O autor diz: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, para si mesmos, estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia pública.
Essa passagem parece assustadora, não é? Ela fala de pessoas que tiveram uma experiência profunda com Deus, foram iluminadas, provaram o dom celestial, participaram do Espírito Santo e mesmo assim caíram. A chave aqui é a palavra apostasia, que significa abandonar a fé de forma deliberada e definitiva. O texto não está falando de um crente que peca, se sente culpado e busca o perdão. Pelo contrário, está descrevendo alguém que, depois de conhecer toda a verdade, de experimentar a graça, conscientemente vira as costas para tudo isso e rejeita Jesus completamente. A pessoa que chega a esse ponto não busca o arrependimento. Ela não quer mais o perdão. Ela despreza o sacrifício de Cristo. É como a pessoa que prova o melhor remédio para sua doença, sente seus efeitos positivos, entende como ele funciona, mas depois o joga fora e diz: não quero mais isso, prefiro a doença. Para essa pessoa dificilmente há outra cura, pois ignorar Jesus é como ignorar o amor e ensinamentos do nosso Criador. Para aquele que rejeita Jesus, o único caminho para a salvação, não resta outro sacrifício pelos pecados. É importante ressaltar algo que traz muito conforto. Se você está preocupado por ter cometido o pecado imperdoável, isso é um forte sinal de que você não o cometeu. A preocupação, o peso na consciência, o desejo de estar bem com Deus são obras do Espírito Santo em seu coração. A pessoa que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo não se importa. Ela tem um coração endurecido e não tem nenhum desejo de se arrepender. Então, em vez de vivermos com medo, devemos usar esse ensinamento para cultivar um coração sensível à voz de Deus. Devemos ser gratos pela obra do Espírito Santo em nossas vidas, que nos atrai para Cristo, nos convence de nossos erros e nos guia em toda a verdade. Devemos vigiar para não permitir que a amargura, o orgulho ou a incredulidade criem raízes e endureçam nosso coração. A Bíblia nos chama a examinar a nós mesmos, a permanecer na fé. Paulo nos adverte em 2 Coríntios 13:5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Isso não é para vivermos em dúvida, mas para mantermos nossa fé viva e ativa, nutrindo nosso relacionamento com Deus através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com os irmãos. O perdão de Deus é vasto como o oceano, disponível para todos que se achegam a Ele com um coração arrependido. O ladrão na cruz, em seus últimos momentos, se arrependeu e ouviu de Jesus: hoje você estará comigo no paraíso. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu amargamente e foi restaurado. Davi cometeu adultério e assassinato, mas seu Salmo 51 é um dos maiores exemplos de arrependimento sincero da Bíblia, e ele foi perdoado. A porta da graça está aberta, mas é de cada um de nós a escolha de dar as costas para ela e se recusar a entrar. Em Deus não há a vontade deliberada de se afastar de nós, mas há algo que podemos chamar de regra fundamental nesse mundo: o livre-arbítrio. Ele é um poder que nós temos, que nem mesmo os anjos o têm, e é desse poder que surgem tanto as injustiças quanto os bons atos e a escolha por estar com o Criador. Portanto, é uma atitude sábia acrescentar em nossas orações o pedido para Deus nos orientar em nossas decisões, para que os nossos atos não nos afastem dele. Que o nosso Deus nos examine se estamos em algum caminho mau e guie-nos pelo caminho eterno. Digite amém nos comentários se você concorda. Que possamos manter nossos corações abertos e sensíveis ao doce Espírito Santo, que nos guia, nos conforta e nos sela para o dia da redenção. Espero que esta reflexão tenha trazido luz e paz ao seu coração. Lembre-se, a mensagem central do Evangelho é de esperança, restauração e perdão através de Jesus Cristo. Muito obrigado por ter ficado conosco. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscrever no canal, porque isso, por simples que seja, ajuda a palavra do nosso amado Deus ir mais longe. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. Fiquem na paz de Cristo.